Bem, nessa videoaula, o que nós vamos fazer é discutir dois exemplos bastante simples. Na videoaula anterior, nós discutimos a, um método, uma metodologia para propagação de erros. Agora nós vamos discutir dois exemplos utilizando o pêndulo. Nós já conhecemos, nós já estamos familiarizados com com este sistema físico. Vocês já conhecem, vocês já conhecem o período de oscilação para um pêndulo, para pequenas oscilações, e já conhecem como linearizar essa equação, conhecendo, tendo várias medidas de comprimento e os seus respectivos valores de período, como construir um gráfico linear para esse sistema físico. Um método possível é linearizar essa equação do período do pêndulo dessa forma que está escrita aqui embaixo. T ao quadrado, que será o eixo y, em função de L, que será o eixo x. Esse é um método possível. Quem será o erro em x? O erro em x, uma vez que x vai ser o L, o erro em x vai ser o erro em L. É o erro associado direto à quantidade mensurada, quantidade medida. Agora, quem será o erro em y? O erro em y está associado a t ao quadrado. Nós não podemos pegar o erro em t e botar ao quadrado. Nós temos que fazer aqui como se fosse a regra da cadeia. O erro em t ao quadrado vai ser, como aqui embaixo, o erro em t ao quadrado vai ser 2t dt. 2 nós conhecemos, que é um número, t é o valor do período e dt é o valor, aí sim, o valor do erro do período. Com isso, nós temos o erro na quantidade, o erro em y. Aí sim, agora nós podemos construir um gráfico. Que isso já foi feito, eu só estou aqui contextualizando o problema para poder obter a gravidade e o erro da gravidade que nós vamos precisar passar pela propagação de erro. Tá? Estou contextualizando o problema. Então, aqui em y nós temos t ao quadrado em função de L com os seus respectivos erros. Temos aqui os pontos experimentais, né, com os seus respectivos erros. Tá? Isso vocês já fizeram. E nós temos uma reta, que é essa aqui em azul. Essa reta vai ser y a mais bx. Isso também vocês já viram na aula passada. Pelo método dos mínimos quadrados, vocês podem obter o coeficiente linear A, o coeficiente angular B. É claro, teoricamente, o coeficiente linear ele é zero. Entretanto, experimentalmente, o coeficiente linear ele pode ser diferente de zero. Existe uma barra de erro aqui associada que tem que ser feita uma análise para ver se esse coeficiente linear, se ele está de fato, se ele é aceitável ou não, se ele é compatível ou não com a teoria. Ok? Então, vocês podem determinar, utilizando a metodologia do método dos mínimos quadrados, que já foi discutido, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então, vão ser dois números, mas o coeficiente linear não nos interessa para o que vai ser discutido, mas sim o coeficiente angular. Conhecendo o coeficiente angular, qual é a relação do coeficiente angular com a física do problema? O coeficiente angular, B, ele é 4π2 sobre g, né? Que é o coeficiente angular dessa reta, porque y é igual a bx. Não é isso? Então está aqui o coeficiente angular, que é b, ele vai ser 4π2 sobre g. Então nós podemos obter o valor da gravidade. A gravidade vai ser 4π2 sobre o coeficiente angular. Nós obtemos o coeficiente angular e, consequentemente, a gravidade. Então, com isso, metade do problema está resolvido. Obtemos a gravidade.
E agora, de fato, nós chegamos aonde essa aula quer nos levar, que é obter a expansão do erro, porque o que nós obtemos aqui é o erro do coeficiente angular. Como é que nós obtemos, então, o erro da gravidade, uma vez conhecendo o erro do coeficiente angular? Aí sim nós vamos lá para aquela equação que já foi discutida lá na videoaula principal, né? Nós podemos considerar essa equação aqui, não é isso? Porém, só tem uma variável. Então, nós podemos considerar só esse primeiro termo dessa equação. Então, esses quadrados aqui, eles não são necessários, ou seja, eles desaparecem. Ok? E eu vou considerar aqui o módulo aqui, que é o que vai estar na equação lá da página seguinte. Tá? Então, é o que está aqui. O erro em G, eu vou apagar isso tudo aqui porque acabou ficando uma confusão. O erro em G vai ser a derivada da equação da gravidade com relação ao coeficiente angular vezes o erro no coeficiente angular. O erro no coeficiente angular nós já conhecemos que vem lá do método dos mínimos quadrados. Qual é a relação da gravidade com relação ao coeficiente angular? Está aqui. É isso aqui. Basta fazer essa derivada. Ok? Que está aqui o resultado. Então, essa equação vai retornar um número, dessa equação vai retornar outro número, e o problema está resolvido. Nós vamos conhecer a gravidade com o seu respectivo erro. Ok? Um ponto muito importante é o seguinte, que vale a pena enfatizar. Quando eu gravei a aula principal, foi logo no início do curso, e eu usei a notação para o erro chamando o erro de delta A, delta B, delta alguma coisa. Depois, ao longo do curso, adotou-se a notação de sigma. Delta, vocês usarem uma notação como para o erro delta, sigma ou D ou alguma coisa nesse contexto são aceitáveis, desde que estejam definidas como eu estou definindo agora. Eu estou dizendo que o erro ele é a variável delta, delta alguma coisa. Em outros, vocês podem, ao longo da vida profissional e acadêmica de vocês, encontrarem manuais ou livros com alguma outra notação. E vocês precisam sempre estar atentos, porque em física ou engenharia ou em ciências, as notações não são sempre as mesmas. Então, a gente precisa sempre estar atento às notações e às definições que os autores trazem. Então, na aula passada, o erro foi definido como sigma A, sigma B. Aqui eu estou chamando de delta A, delta B. Entretanto, o significado físico, o significado estatístico, matemático, é absolutamente o mesmo. É apenas uma questão de notação que eu estou tomando agora o cuidado de observar e chamar a atenção de todos vocês, ok? Mas o significado físico, estatístico, matemático é o mesmo, ok? Vamos a um segundo exemplo que é muito similar, entretanto, eu estou linearizando a equação de uma forma diferente. Aqui nós temos o período do pêndulo, novamente para pequenas oscilações, porém eu não estou colocando ao quadrado, eu estou chamando a variável y como período. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar é um exercício interessante para vocês aqui, que também é o mesmo para o próximo exemplo. Um exercício interessante para vocês aqui é pensarem aqui nas unidades.
nas unidades para a variável x, que é relativamente óbvio, né? Dimensão de comprimento, pode ser centímetro, metro, enfim, não importa, mas é dimensão de comprimento. A dimensão do y, mas o que eu gostaria que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, o que eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, qual é a unidade para o coeficiente angular b? Qual é a unidade para o coeficiente linear a? Porque quando vocês fizerem aqui o método dos mínimos quadrados, ele vai retornar um número para o a e vai retornar um número para o b. Qual a unidade que vocês vão colocar aqui? Pensem um pouco sobre isso, ok? Mesma coisa aqui eu deixo como para vocês pensarem um pouco sobre esse próximo exemplo. Tá? Pensem um pouco sobre as unidades do coeficiente angular A, do coeficiente linear A, do coeficiente angular B, da variável y e da variável x nesse problema, desse exemplo 2 que eu vou começar a discutir agora. Tá? Portanto, essa outra linearização é a seguinte: nós vamos chamar o y, nesse caso não coloquei ao quadrado, antes eu fiz dessa maneira. O y vai ser o período, o x vai ser raiz de L. Se o y é x, o erro em y é apenas o erro em período, aquele que nós medimos direto, que vem direto das medidas do laboratório. Aqui o erro em x. Eu não posso pegar o erro em L e apenas passar a raiz. Podemos fazer aqui a regra da cadeia, né? Como aqui embaixo. O erro em L, em raiz de L, se nós fizermos a derivada aqui, vamos encontrar esse resultado. Tá? Então, o erro em L, que vai ser o erro em x, vai ser o erro em L sobre 2 raiz de L. Então, agora nós podemos fazer um gráfico. Em y vai entrar o período, né? Em x vai entrar o raiz de L, que pode ser centímetro. Estou considerando aqui um caso hipotético. Eu não coloquei valores aqui, porque é um caso bem hipotético e até não é muito rigoroso fazer isso que eu estou falando, colocar valor, colocar unidades sem colocar valores numéricos, mas é um caso hipotético e eu estou mencionando esse caso que é relativamente hipotético, tá? Então nós temos aqui uma reta, como o caso anterior, temos aqui a equação da reta, o coeficiente linear, angular e os respectivos erros, que vem do método dos mínimos quadrados, não é isso? E aqui nós tiramos o coeficiente angular. Coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? É esse aqui. Mais o coeficiente linear, que pela teoria é zero. O coeficiente angular é 2π sobre raiz de g, que é o que está aqui. Com isso, nós tiramos a gravidade. Então, a gravidade está resolvida, que vem direto do coeficiente linear, coeficiente angular. Mas qual é o erro? É o mesmo problema anterior. Então, o erro na gravidade, nós temos que derivar a gravidade com relação ao coeficiente angular. Então, é fazer a derivada dessa equação daqui. Fazendo esse resultado, nós encontramos a equação que está aqui. O erro na gravidade vai ser 8π ao quadrado sobre b ao cubo e o erro na gravidade. Só que nós podemos simplificar isso aqui, né? Considerando que 4π ao quadrado sobre b ao quadrado é a gravidade, nós podemos reescrever isso aqui de uma maneira mais simpática, né? E temos esse resultado final. Ok? Façam esse exercício de pensar um pouquinho nas respectivas unidades para o x, o y, o a e o b. Ok? É isso.